Você, em algum momento da sua vida, já parou para pensar como desenhar um cubo? E mais do que isso, como desenhar um cubo de Necker? Se você ainda não parou para pensar nisso, então eu te convido para prestar atenção nessa entrevista de hoje, porque é um dos livros mais recentes lançado aqui em BH, na Grande BH, e que você pode ter acesso. E mais do que isso, esse escritor mineiro, que é de Sabará, formado em letras, e também preside lá a Academia de Ciências e Letras de Sabará, foi o último livro que ele lançou, além dos vários textos que ele escreve sempre, mas ele vem aí de uma linha de romances, de algumas discussões, porque passa aí o que disse o imperador. E Dona? E talvez a debutante? Vamos conversar sobre tudo isso hoje. E, principalmente, a gente já começa pela curiosidade do título do livro para entender como desenhar um cubo de Necker. Bernardo Lopes, nosso escritor entrevistado. Pois é, como desenhar um cubo de Necker, né? É uma pergunta que as pessoas têm me feito, assim. Eu acho que eu imaginava que o título ia causar essa curiosidade, né? Mas eu não imaginava que ia ser tanto, assim, que as pessoas iam ficar intrigadas mesmo sobre isso. Mas o cubo de Necker, ele é uma figura que, quando eu conheci essa figura, eu fiquei muito encantado por ela. Tem uma gravura do Escher, chamada Belvedere, que tem uma construção, né, que a gente chama de Belvedere mesmo, que é como se fosse uma espécie de edifício pode ter mais de 2 andares, mas eu acho que na gravura do Escher são 2 andares, de onde você pode observar as coisas. E debaixo desse Belvedere, desse observatório, tem um homem segurando um cubo, a figura de um cubo que tem um formato impossível, assim, ele seria impossível na realidade. E, ao mesmo tempo que ele está segurando esse cubo, ele está olhando para um papel que está no chão, que tem um cubo de Necker desenhado. Então, esse cubo de Necker é o cubo que a gente desenha no papel mesmo. Se a gente pegar aí um lápis e desenha um cubo para mim, você vai desenhar o cubo. Esse cubo que a gente desenha, a gente chama ele de cubo de Necker. Por quê? Não porque, né? Isso não explica o nome dele, mas como ele funciona. Ele é um cubo, se você olhar para ele uma primeira vez, você vai ver, né? A sua mente imediatamente vai criar aquela dimensão na sua cabeça, né? Sua mente vai definir o que é a frente do cubo, o que é a parte de trás do cubo, o que são as laterais do cubo. Mas se você brincar de olhar para ela de outra forma, por exemplo, se você olhar para a face traseira e brincar de tentar puxar pela sua percepção ela para frente, você consegue mudar a sua visão do cubo de lugar. Assim, você consegue fazer com que o que você via como a face frontal vire a face traseira. Esse é o cubo de Necker, é um cubo que gera uma ilusão de ótica. E na gravura do Escher, esse cubo impossível que o carinha está segurando é como se ele tivesse conseguido construir um cubo impossível a partir desse olhar dele do cubo de Necker. Mas o que eu brinco com o cubo de Necker não é uma metáfora que se explica dentro do próprio livro, né, que é uma coletânea de textos que eu escrevi ao longo da minha carreira como escritor, né? O meu primeiro livro publicado foi publicado há 9 anos exatamente. Em agosto fez agora 9 anos, e antes desse livro ser lançado, eu já era escritor. E depois dele ser lançado, até o segundo ser lançado, Dona, eu escrevi outras coisas, inclusive os textos que originaram o meu livro anterior a esse Cubo de Necker, que eu lancei ano passado, Canção Lógica, eles começaram a ser escritos depois de O que Disse o Imperador, o meu primeiro livro, e como eu percebi que ia demorar muito para eu escrever Canção Lógica, eu falei assim, eu vou escrever um livro mais curtinho, com uma outra ideia que eu tinha, que é o Dona, e decidi escrever ele rápido, era uma novela, ficou com 60 páginas, e eu falei assim, eu vou lançar ele para eu ganhar tempo, para as pessoas não esquecerem que eu sou escritor, eu vou lançar esse segundo livro, enquanto eu continuo trabalhando em Canção Lógica. Mas acabou que Dona foi um sucesso tão grande que eu perdi o foco de Canção Lógica. Então, Canção Lógica foi um livro que ficou escondido durante muito tempo, até 2 anos atrás eu reaver ele e reler e decidi que ele tinha que ser o meu próximo livro, retrabalhar e descobri que ele tinha que ser o meu próximo livro. E
Então, entre uma publicação e outra, nós escritores, né, e eu falo assim, pela minha experiência, eu escrevo muitas coisas, muitas outras coisas que não são E eu quero publicadas. já pegar uma carona nessas muitas coisas que você Sim, escreve, sim, sim. porque eu não queria perder a oportunidade de fazer analogia de você com o cubo, no sentido de você ser tão multifacetado Uhum, quanto o cubo, porque só nesse primeiro momento, né, você veio com a questão, né, do cubo, que vem aí com textos diferenciados na linha do que você já escrevia antes, né? Então você começou há 9 anos com o que um disse o romance. Imperador, e que é um Uhum. romance aí envolvendo 3 amigos, e eu já fiquei bem curioso com essa história, mas a questão primeira aqui é, você é muito multifacetado, quer dizer, você Sim, sempre foi assim, desde criança, você é muito jovem, né? Para ter tantas coisas, e como você acabou de falar, você escreve outras coisas que as pessoas nem sim, sabem. sim. Então, a pergunta, lá atrás, né? Adolescente, você lia muito, já escrevia muito, como é que foi isso e como é que você chegou lá no que disse o imperador? Uhum. O cubo de Necker, ele, acho que ele culmina nisso, né? Fechando essa metáfora do cubo de Necker, é que eu descobri que existe uma faceta minha como escritor, várias facetas, que geralmente quem está lendo os meus livros não vê, né? Então, o cubo de Necker, ele é uma coletânea de textos que eu escrevi ao longo da minha carreira, e que mostram várias facetas e vários estilos meus, vários textos que tem um estilo no qual eu não escrevo mais, e viagens que eu fiz, assim, literárias mesmo, e então ele mostra realmente essa diversidade com que se pode olhar para um escritor, né, que às vezes a gente não vê seguindo a linha de romances dele. Agora, se isso se origina na minha infância, eu não tenho muita certeza. Minha mãe sempre foi muito noveleira, então a gente cresceu lá em casa assistindo a muita novela, e eu acho que o boom da minha vida em contato com a ficção foi quando estreou Chiquititas, né? Chiquititas foi a primeira versão de Chiquititas, ela mexeu muito comigo, assim. E eu acho que eu comecei a me reconhecer como autor naquela época, que eu comecei a criar na minha cabeça uma própria novela. Então, assim, a dramaturgia ela já está em mim, assim, sabe? E então eu ficava brincando, né? Na casa da minha mãe, onde a gente morava, tinha um quintal muito grande, então eu chegava da aula e ficava brincando sozinho, imaginando essas novelas. E quando os meus amigos iam lá, a gente brincava de bonequinho de Power Ranger. Eu criava toda uma trama e atuava também como os Power Rangers, assim, e os meus amigos ficavam, que isso, Bernardo? Você tá fazendo uma... Sabe, eles ficavam impressionados com o teatro que eu fazia. Então a dramaturgia, ela já estava ali comigo, e aí eu comecei a esboçar uns textos, assim, quando eu tinha 10 anos, para ler. Eu estudava numa escola particular, que tinha muito pouco aluno. Sabará ainda não era uma cidade tão grande, então as escolas, era a única escola particular que tinha, e tinha só 10 alunos na sala, na minha quarta série. E eu escrevi uns textinhos que a professora deixava eu ler para a turma. Então a gente se divertia muito com isso. Então eu já tinha dramaturgia, já estava começando a apontar ali a literatura, mas eu só me desenvolvi como leitor aos 13 anos, assim. A gente tinha que ler os livros obrigatórios para a escola, mas eu não tinha muita paciência, assim. A minha mãe é professora de literatura e mesmo assim eu não tinha paciência para literatura. Mas quando lançou Harry Potter, virou uma febre no Brasil, eu me apaixonei pelo estilo e me apaixonei pela história, então eu sou essa geração que aprendeu a gostar de ler com Harry Potter, e comecei a escrever mais a sério e me entender como escritor, escrevendo fanfic de Harry Potter. Na época, só tinha lançado até o quarto livro, e o meu primeiro grande livro, né, o meu primeiro livro foi o livro 5, porque a gente tinha essa mania, né, ela terminava um livro e a gente escrevia, nós fãs escrevíamos o próximo livro. Então, uma fanfic do quinto livro de Harry Potter foi o meu primeiro livro. Eu tinha uma amiga que tinha internet na época eu ainda não tinha, internet começou a popularizar quando eu tinha 15 anos, então com 13 anos ainda não era comum, e tinha uma amiga que postava trechos dessa minha fanfic num site de fanfic, e as pessoas davam um feedback muito positivo de que eu escrevia muito parecido com a J.K. Rowling.
E só alguns anos depois que eu fui descobrir, lá com os meus 15 anos, que eu fui descobrir a literatura adulta através do Stephen King. Eu gostava muito do filme O Iluminado, não o filme do Kubrick, que é muito celebrado, mas um filme para televisão, uma versão para televisão que eu tinha assistido na pré-adolescência. E aí eu ganhei o livro O Iluminado e eu descobri que podia falar palavrão e que tinha toda uma temática adulta. Eu falei assim, gente, pode falar palavrão em livro? E aí, para um adolescente, isso é um prato cheio, né? E aí, eu, como adolescente, escrevi o meu primeiro romance, quando eu tinha 15 anos, e que era meio que essa Você deixou um catarse. pouquinho a fantasia, né, Sim, que você sim, começou a entrar no mundo literário pela sim. fantasia, Pela né, a fantasia. linha que é a questão do Harry Potter, né, o Uhum. Senhor dos Anéis, essa linha aí, e aí descobriu algumas possibilidades de Uhum. escrever, talvez, o real, né, O o real. mundo real. E aí foi para essa linha quando você resolveu escrever O que Disse o Imperador, porque Sim, quando... agora a gente pode entrar no Que Disse o Sim, sim, Imperador, eu lembro que e disse eu estou para... muito curioso, Perdão. assim como a questão do cubo, né, o que disse o imperador? Que Disse Imperador foi, acho que a minha primeira grande. Eu só lancei o Que Disse Imperador com 26 anos, eu acho. Então, para você ver, desse primeiro romance que eu escrevi na adolescência e que se perdeu, não tem mais ele, demorou 10 anos para eu escrever. E eu comecei a escrevê-lo. Eu já tinha começado a escrever um pouco antes das manifestações de 2013, que foi a grande guinada no Brasil, eu acho, de consciência política, né? Eu acho que as pessoas não tinham muita consciência, as pessoas não debatiam tão publicamente, abertamente, política, uh, antes das manifestações de 2013. Foi, acho que, quando a polarização aconteceu. Naquela época eu já estava escrevendo um romance sobre três amigos de faculdade, porque eu ainda estava na faculdade, e me assustava um pouco o quanto os meus amigos de Sabará eram diferentes dos meus amigos de Belo Horizonte, assim, e eu estudava em Belo Horizonte, né? Então eu comecei a escrever uma história sobre esses três amigos de faculdade que queriam ser intelectuais geniais, assim, pessoas de renome, mas não faziam nada por isso, assim, só queria ir para o bar beber, namorar, os solteiros queriam sair para achar um flerte, quem tinha namorado estava em crise com o namorado, então é meio que sobre esses três amigos frustrados com o sentimento de que eles estão envelhecendo, muito embora eles sejam muito novos e não conseguiram realizar seus sonhos, e também o incômodo deles de se verem refletidos nas falhas e nos fracassos um dos outros, assim. Então é sobre uma amizade meio que em crise, mas uma crise que não é falada. E também sobre sonhar e não fazer nada pelos seus sonhos, assim, que é uma coisa muito comum quando você é adolescente, né? Ou acabou de sair da adolescência, ou tá no início da faculdade, aquela coisa de tipo assim, nossa, você quer muito ser grande, mas o mundo ao mesmo tempo te engole, né? E o que diz Imperador pega isso, assim, e acabou que teve as manifestações de 2013 e eu resolvi colocar elas dentro do livro. Então a manifestação dentro do livro, ela é uma guinada de percepção dos personagens, eles estão vivendo uma vida antes, até que durante as manifestações algo muda neles e os ídolos deles mudam também. Eles têm esse imperador, que é o pai de uma das personagens principais, que é esse grande jornalista, e depois das manifestações, pelas coisas que ele faz e fala, eles se decepcionam muito com ele. Então, é muito sobre a perda dos seus ídolos, sabe? A decepção com a figura adulta e aquele sentimento de quando você de desamparo súbito, né? Quando você percebe que os adultos não vão te salvar, que é você por você mesmo, assim. Então é um livro sobre isso, sabe? Ou que muito daquilo que você acredita, que você vê, que você imagina, não é bem daquele jeito em Sim, relação, né, não comunga com aquilo sim, que vem dos exatamente. adultos. Então Sim, você teve uma educação, um pai herói, mas sim. depois você descobre que ele não é tão herói assim, Uhum. que ele é herói, mas ele não voa, que ele pode receber morrer se ele receber uma bala, e aí você vai ficando desencantado Sim, e sim. percebe que se você quiser um herói, você vai ter que se transformar nele. Exatamente, Edmilson, exatamente isso, é sobre isso, sobre a percepção de que você vai ter que ser o seu herói. E será que você está pronto para ser o seu próprio herói?
É meio que a grande interrogação, né? E o que disse o imperador, no fim das contas, assim? O que ele disse vale, né? Eu acho que a percepção do título é essa. O que ele disse vale ou não vale, né? E aí entra um pouquinho né, dos amigos que se ajudam no processo, né? Obviamente, por ser amigo, tem esse vínculo afetivo, mas imagino que eles vão ter, né, embates, Atritos, né, sim. atritos ali, ora um querendo achar alguma coisa, o outro querendo mandar real, aí o outro devolve, né, Sim, aquelas coisas normais de amigos. é, Mas vão caminhando juntos e vão descobrindo processos juntos, né? Até sim, sim. a gente não pode ter spoiler, mas saber se eles realizaram ou se realizaram na Sim, sim. história. Sim, sim. O livro encaminha bem para isso, assim, né? Para o e agora, né? E agora? Então a gente vai descobrir muito sobre eles, um pouco do cansaço deles um do outro também, né? Porque a amizade, dependendo de onde, para onde ela está indo, ela cansa também, né? Como muitos relacionamentos. Então acho que é muito sobre o não dito dentro de algumas amizades, né? Porque isso acontece, né? É um livro que eu tenho um xodó muito grande, assim. É um livro, acho que dos meus livros é o menos lido, mas eu ainda olho para ele como realmente eu escolhi começar com ele porque ele já chega chutando a porta, assim. Ele se experimenta em estilo, né? Ele troca de estilo várias vezes, ele troca de narrador várias vezes, tem cenas dele que é escrito em formato de roteiro de cinema, tem cenas dele que eu homenageio escritores de que eu gosto e que me influenciaram muito. Então, assim, como escritor e estilista, ele tem muitas marcas minhas, assim. Então ele é um livro em que eu me experimentei e já cheguei chegando assim, tipo, gente, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre sexo, se preparem para tudo que eu sou capaz de falar. E aí, nos meus outros livros, eu Você fui entrou colocando naquele um e pouquinho. agora, e esse e agora trouxe para você, eu te dei liberdade também para usar mais. E como que você se percebeu, por exemplo, a questão do teatro, né? Uhum, Porque você formou em letras, eu não sei se sim. você tem na sua história alguma experiência, alguma coisa na bagagem que vem do teatro, e aí Uhum, você foi, né, escrever textos para teatro, que me uhum, parece tem a ver com essa canção lógica, vamos saber sim, disso já já. sim, A sim. questão do noveleiro, né, que você escreveu uma novela. Como que você conseguiu, então, se diversificar? Como é que isso aconteceu aí no meio do seu caminho? Eu sempre gostei muito de brincar com estilos, assim, até porque eu me apaixono muito pelos livros e pelas diferenças, né, pela diversidade de estilo que você pode encontrar de um autor para outro. E eu cheguei a fazer teatro quando eu era criança, mas durante um tempo só, participei de uma peça, mas não sinto que ela realmente me influenciou no contato com o teatro. O que eu acho que mais me influenciou a ter contato com o texto teatral, que foi o que gerou o monólogo debutante, que está virando filme agora, é que muitos dos meus amigos que liam os meus textos, às vezes eles se incomodavam ou mencionavam que eu era muito descritivo. Algumas das pessoas que liam as coisas que eu escrevia falavam que eu era excessivo na descrição. E quando eu tive contato com o primeiro texto teatral, e eu leio muito teatro, né, teatro norte-americano, consumo muito, eu sou professor de inglês também, então eu consumi muita literatura norte-americana, e na faculdade também eu me especializei mais na literatura norte-americana, eu já era professor na época, então era uma forma de matar dois coelhos com uma só cajadada, estudar inglês enquanto eu mergulhava em literatura, que sempre foi minha paixão. Então, eu acabei me especializando mais na literatura norte-americana e li muito teatro norte-americano. E o que mais me encantou na leitura do texto teatral é o quanto eles conseguem ser sucintos e o quanto o diálogo é que comanda e não a descrição. Então, eu leio o teatro como alguém que não consegue alcançar o teatro, sabe? Tipo assim, gente, que coisa linda, queria tanto conseguir escrever assim. Até que chegou um momento em que um amigo meu de faculdade escreveu um conto que eu amei, e na época eu estava lendo muito um grande dramaturgo, que é o Samuel Beckett, e eu estava apaixonado pelo teatro do Beckett. Eu estava com um livro que tem a coleção completa das peças dele, e eu sugeri para esse meu amigo, eu falei assim, posso escrever uma peça de teatro baseada no seu conto? Porque eu acho que dá muito uma peça no estilo meio Beckett, assim. Ele falou assim, pode, vai em frente. E eu escrevi esse monólogo baseado no texto, mas
levei muito da minha experiência para ele, foi o texto debutante, né? Minhas irmãs, elas tiveram festas de debutante, assim, que fazem parte do nosso coletivo familiar, assim, do nosso imaginário, então a gente tem uma conexão muito grande com as festas de 15 anos, então eu peguei histórias das minhas irmãs e coloquei nessa peça, então eu transformei aquela peça numa coisa muito pessoal, né? E então, assim, foi o meu primeiro trabalho no teatro, né? Mas essa peça nunca foi encenada. E durante um pouco antes da pandemia, eu escrevi uma peça de teatro também, e logo 2 anos depois eu escrevi uma sequência para ela, que são 2 peças que eu publiquei só em Kindle, porque eu acho que ainda não estou preparado para lançar elas para o grande público em forma física, sabe? Eu acho que é uma peça que eu teria que retrabalhar para publicar, mas é uma peça onde eu pude tentar brincar mais com esse sucinto, sabe? Em ser sucinto. Mas essa variedade está em mim, assim, eu acho que eu gosto de me experimentar como escritor, eu acho que, da mesma forma que O que Disse o Imperador foi um livro em que eu testei muitos estilos e em que eu fui muito escrachado, por exemplo, na relação sexual entre os personagens, né, na sexualidade dos personagens, muito franco, em Dona, que foi o livro seguinte, que é uma novelinha no sentido de que é um conto longo ou um romance menor, né? Então, por isso que a gente chama de novela isso, um conto longo ou um romance menorzinho. Eu já tentei reduzir, enxugar, falei assim, eu acho que eu vou escrever uma coisa mais comportada, franca, mas comportada. Então, vai ter uma cena de sexo? Eu corto. Em O que Disse o Imperador eu não cortava. Então, eu insinuo e fecho. Então, o Dona é um livro mais fragmentado, ele é um livro sobre que a cena só vem, diz uma coisa e some. Então, eu já comecei a brincar, tipo assim, em O que Disse o Imperador eu fiz isso, e em Dona eu vou fazer isso. Aí depois eu lancei Debutante, que é essa coletânea que contém essa peça de teatro, Debutante, e mais um ensaio em que eu falo de amor e um conto. Eu escrevia muito conto durante a adolescência, mas depois que eu virei romancista, eu parei de escrever conto e eu acho mais difícil. As coisas se misturaram. Se Mas misturaram. entre o Imperador e a questão do debutante, quando você fala de Dona, sim. Você velejou aí por áreas não navegadas antes, né? E eu estou usando essas palavras, já não é à toa, né? Porque elas têm a ver com a questão do livro, né? Do cenário, dos seus elementos usados no livro Dona. Sim, porque, assim, você chegou a ter viajado, por exemplo, para os Estados Unidos, teve esse tipo de experiência em relação a essa questão que você mesmo vai contar? Sim, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 20 anos, e foi uma experiência maravilhosa, assim, né? É uma experiência muito ondulada, né? Então, eu lembro que eu cheguei lá e foi um desespero, e passei 2 semanas chorando de saudade e de medo, né? Porque você está morando num país diferente, com pessoas diferentes, eu tinha que dividir o quarto com pessoas que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu senti que não tinha para onde correr, assim. Então, foi muito importante para minha formação, assim, como pessoa independente. Embora eu tenha demorado, depois que eu voltei para o Brasil, eu ainda demorei muito a me tornar uma pessoa independente. Mas essa vivência da qual eu falo em Dona, né, é essa vivência do imigrante que, por mais que ele fale um inglês excelente, por exemplo, e tente, de alguma forma, se disfarçar, né, ele vai ser sempre um imigrante. Então, conta a história do Randolfo, que é esse brasileiro de 20 e poucos anos, que saiu de Sabará, né, é o meu primeiro livro que tem essas raízes na minha cidade, e que mora nos Estados Unidos trabalhando num desses parques temáticos onde a gente tem as orcas, né? Que são essas que a gente chama de baleia assassina, mas não é uma baleia, eles são da família do golfinho. E aqueles animais gigantes nadando naqueles piscinões dos parques temáticos, e aquele pessoal de colã, com um colã preto e branco que imita os padrões de uma orca, né, nadando com elas, treinando, são os chamados treinadores de orca. Então ele se torna um grande treinador de orca, e ele tem uma relação especial com uma das orcas que se chama Dona. E ele também é apaixonado por um amigo de trabalho dele, o Will, que é um americano. E esse amor nunca se concretiza, né? Ele já é apaixonado por esse cara há muitos anos, então tem muito sobre a vivência
que é comum na comunidade LGBTQIAP+, e que eu acho que hoje está se dissolvendo mais, está se dissolvendo porque a gente está discutindo isso mais, mas talvez seja uma coisa comum, que é o homossexual se apaixonar por um homem hétero, né? Ou por um homem que talvez não tenha muita certeza do que ele quer, um homem que talvez queira experimentar, ou seja, ele tem ali uma bissexualidade que ele não quer exercer, né? Sente uma atração, ou sente uma atração só por aquele cara, mas não vai largar tudo, não vai largar o papel dele de heterossexual para se arriscar e se expor com um homem que ele sabe que está pronto para se entregar para ele, né? Para viver uma vida com ele. E o Randolfo se apaixona pelo Will e ele fica nesse amor, e o Will não é um cara que fala não, é um cara que parece que seduz ele, gosta muito dele, então parece que sempre vai rolar, mas nunca rola, sabe? Então, isso eu acho que eu brinco nisso no livro de duas formas. Por que que a gente se apaixona por pessoas impossíveis, né? Por quê? Será que isso é uma forma de autossabotagem? Será que, no fundo, você não acredita no amor, né? E eu, como um filho de pais separados, talvez eu me perguntei várias vezes, será que eu me apaixono por pessoas impossíveis porque, no fim das contas, eu não acredito no amor, então eu não posso ter o amor? Porque se eu não acredito no amor, então eu vou me apaixonar por uma pessoa onde eu não vou concretizar esse amor, assim. Eu ficava me perguntando muito desses mecanismos inconscientes, assim. E eu acho que isso também dialoga com a questão do imigrante também, né? Você age-se como se você fosse bem-vindo, né? Mas você vai ser sempre um de fora, né? Então, o quanto que você está realmente sendo acolhido ali? Então tem isso também sobre entrar na piscina com as orcas, né? Por que que uma pessoa se arrisca a entrar? Porque a orca, ela é um animal selvagem, embora ela não mate humanos na vida selvagem, né? Ela não foi feita para viver dentro de um aquário, dançando e fazendo números. Então, essa dona, que é esse grande animal com o qual o Randolfo tem uma conexão especial, que ele sente que, de alguma forma, ele sozinho nesse país, ele pelo menos tem a dona, um dia ela começa a atacar ele durante os números, durante as performances, e ele não consegue entender como que esse animal que é o conforto dele começa a atacar ele. A vida dele está em risco. Mas, em primeiro lugar, por que que a gente prendeu uma orca dentro de uma piscina? E por que que você se meteu dentro de uma piscina com uma orca, sabe? Que está presa sem querer estar presa. Então, é muito sobre as situações em que a gente entra sem saber por quê, né? A gente está tentando se destruir, no fim das contas, mas isso tudo é o subtexto. Em nenhum momento As entrelinhas. nas Eu entrelinhas, já acho que é você não só deveria isso. ter gastado tempo formando em letras. Você deve ter ido para a área de psicologia, psiquiatria, porque os seus livros vêm, né, pelo que eu estou percebendo aí, bastante densos quando a gente Sim, percebe as sim, suas respostas, né, a sim, forma como você construiu, o que te motivou, as coisas que perpassam por esses processos. sim, Né, sim. são questões, os questionamentos, né, e tem os questionamentos que você coloca e tem aqueles que você nem imagina que quem está lendo percebe, vem também com Sim, esses questionamentos. E fora tudo isso, ainda tem toda a cultura americana, norte-americana, sim, né, sim. tão presente que a gente está percebendo ela de novo agora, né? Uhum, E uhum, talvez um uhum. livro que disse imperador hoje, se fosse, né? Enfim, brincando com essa coisa do imperialismo e tudo isso, Sim, sim, você é caramba. bom para hoje. Mas É. quando você vê, né, saiu da dona, entrou essa questão da canção lógica. Uhum, uhum, Você uhum. diversificou mais um pouco as suas obras, né, o seu fazer Sim. literário, a sua produção textual. Isso foi mudando, né? O que é a canção lógica e o que foi te motivando na medida... Porque parece que, à medida que você amadurece, Uhum. você busca algumas coisas a mais que Sim. talvez você queira atingir alguma coisa lá na frente. Né? Você sabe o que é isso que você quer atingir lá na frente, ou isso vai surgindo a cada vez que você faz um projeto novo? Eu sei o que eu quero atingir. Eu sei. Eu tenho. Eu posso dizer, assim, que eu tenho um plano literário, mas esse plano muda, sabe? E o caminho para esse plano muda, assim. Eu sei onde eu quero chegar como escritor, mas por mais que eu trace, né?
quando eu terminar de escrever esse livro, publicar esse livro, eu vou escrever outro. Geralmente isso muda, né? Geralmente uma outra história te interessa, ou aquela história que você está pensando em escrever, ela não se desenvolve como você queria, e aí você puxa outra da cartola. Então, assim, eu tenho vários escritos que foram abandonados, né? E que talvez eu futuramente... Eu tenho todos esses personagens e enredos habitando a minha cabeça e habitando também meu computador, né? Então, em algum momento eu consigo acessá-los. Mas o Canção Lógica, eu acho que eu neguei o Canção Lógica, o que foi bom de início, mas justamente porque eu tinha acabado de lançar o Que Disse o Imperador, quando eu comecei a escrever Canção Lógica, que eu só publiquei 8 anos depois, era uma história que era concebida na minha cabeça só como série de TV. Eu já consumia série de TV muito, muito antes de série de TV virar essa coisa da febre que virou hoje, uma coisa muito nichada, porque isso só se popularizou com as plataformas de streaming, que são recentes, né? Aqui no Brasil, quando eu estava na faculdade, não tinha Netflix, não tinha Prime Video, né? Então, eu comprava DVD, eu alugava DVD, então, assim, a linguagem do seriado, ela estava em mim também, e a história de Canção Lógica só me vinha em forma de seriado. Só que eu pensei assim, não, eu sou romancista, eu sou contista, eu escrevo ficção, eu escrevo literatura, então eu tentava escrever a história de Canção Lógica em formato de prosa, né, de literatura, e nunca dava certo, nunca dava certo. Então eu falei assim, cara, eu vou ter que escrever isso em formato de roteiro. Eu já tinha feito um curso de roteiro de cinema, então eu sei o layout, né, a técnica de escrever um roteiro eu já conhecia, e eu comecei a escrever, só que me preocupou, eu cheguei a escrever 5 episódios da primeira temporada, eu tinha planejado 4 temporadas, e eu já tinha leitores, né, tinha um amigo meu que lia, o meu cunhado lia, e eles me davam feedback, e eu escrevia um episódio por semana, assim, sabe? Depois que às vezes eu mexia, mas assim, no fim das contas eu consegui terminar esses 5 episódios em alguns meses. Então eu entrei nesse viés, só que eu pensei assim, cara, para eu publicar isso em formato de roteiro, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão saber como consumir essa literatura em formato técnico, porque é um formato muito diferente do texto literário. E como que eu vou fazer isso se eu estou no 5º episódio e eu já tenho esse tanto de página? Como que eu vou lançar uma temporada de 10 episódios? Porque a minha ideia era lançar uma primeira temporada de 10 episódios. O livro vai ficar com 700 páginas. Como que eu vou pagar? Porque eu, como autor independente, né, eu tenho que pagar a editora para ela publicar o meu livro. E só depois que eu vendo todos esses livros é que o dinheiro é ressarcido para mim e que eu ganho uma margenzinha modesta de lucro que não dá para eu viver com ela, né? Eu preciso trabalhar em outras coisas, dar aulas para eu me manter. Então, acabou que foi um projeto que, por mais que foi muito formativo para mim como escritor e que era uma história maravilhosa, que eu amo de paixão, eu deixei de lado. E isso só veio a florir depois que eu lancei Debutante e que eu falei assim, eu estava escrevendo um romance também, um outro romance, que eu percebi que eu ia demorar muito tempo para escrever esse romance. Eu falei assim, cara, eu vou demorar muito tempo para escrever esse romance, então deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu já escrevi no passado, que eu posso dar uma pegada, uma repaginada e publicar, porque eu sempre tive essa preocupação de não deixar de publicar. Então, publicar um livro a cada 2 anos, pelo menos, para continuar com a atividade literária, para continuar rodando no mercado, né, sendo lido, expandindo os meus horizontes como escritor, expandindo o meu número de leitores. Então eu parei esse romance e fui retrabalhar Canção Lógica, só que eu descobri, Admilson, que Canção Lógica, assim, é uma história que eu tenho tanto prazer em escrever, agora eu já estou escrevendo a 2ª temporada, que é uma história muito fácil para mim de escrever, muito fácil. Eu acho que de todos os meus universos narrativos, é o que eu me sinto mais confortável. Então, quando eu estou escrevendo Canção Lógica, se eu estou em casa na rua resolvendo um pepino, ou se eu estou passando por uma dificuldade, ou se eu estou triste ou incomodado com alguma coisa, ou estou atolado de trabalho, na hora que eu olho para minha agenda e lembro que eu tenho uma horinha ali marcada, porque eu marco as minhas horas ali para escrever, e eu falo assim, daqui a pouco eu vou escrever Canção Lógica. Nossa, mas é um alívio. Então é um universo do meu descanso. E, curiosamente, é um universo muito particular, porque o Plínio é um personagem que é um personagem muito inspirado em uma versão passada minha, então eu meio que
me encaminho. Hoje eu vivo uma vida muito diferente, eu não sou essa pessoa, eu não sou o Plínio, o personagem principal, mas eu consigo brincar com esse Plínio e colocar ele em situações de perigo e em situações de confusão que eu não encaro mais hoje, assim, sabe? Eu não encararia mais hoje. Eu posso deixar ele tomar decisões que eu não tomo, sabe? Ele se lascar fazendo coisas que eu não faço, assim. Então, é um universo no qual eu consigo exercitar uma convivência e uma experiência muito diferente da que eu tenho, assim. Então, é o meu descanso. Então, Canção Dentro Lógica da é isso. Canção Lógica, Uhum. ela já está, você tem alguma previsão dela ser veiculada? Enfim, você não lançou, você já lançou ou não? Lancei só o primeiro, né? Só a primeira Pois é, temporada. Eu mas acabei ainda não houve pegando. nenhuma negociação para tela, não. Não, não. Mas é uma forma Na, de lançar, é uma forma, inclusive, de mostrar para as pessoas, claro, né? De eu ter é um uma objeto isca, ali. É né? uma isca, exatamente. Eu quero perguntar Hum. duas coisas em relação à Canção Lógica. A Canção Lógica, ela tem aí uma temática também da coisa do amor, das dificuldades, das agruras do amor. E depois que você falar isso, né, a curiosidade aqui, o escritor Bernardo Lopes Uhum. finalmente chegou ao amor, ele conseguiu viver, ele está vivendo o amor. Sim, o Canção Lógica é sobre a dificuldade de estar num relacionamento que tem amor, né? Tanto o familiar, fraternal com os irmãos, filial, né? Como filho, a relação do Plínio com o pai, a mãe e as irmãs é uma coisa assim, tem veias, assim, sabe? Pulsa, né? Então a convivência entre eles é pulsante. E a gente vê a ação do outro reagindo, a ação de um reagindo em outro, e a vida de todo mundo mudando porque um está enfrentando um problema, e o Plínio casado com o homem que ele achou que era o homem da vida dele, e agora dentro de casa ele está vendo que o amor romântico, que ele, como um grande leitor, uma espécie de Don Quixote, né, que se educou para ver o mundo de maneira assim maravilhado, está vendo a realidade de um relacionamento, né? E cuidando de uma criança também, que eles são pais de uma criança. Esse é um mistério do livro, então não posso revelar, mas logo nas primeiras cenas a gente vê que eles moram juntos e que tem uma criança ali de 4 anos, 3, 4 anos de idade, que se chama Caio, que chama eles de tio Plínio e tio João, mas a gente não sabe quem é ele. Ele é uma criança adotada, até que no terceiro episódio a gente descobre quem é o Caio, né? De onde vem o Caio. Então, assim, a responsabilidade de alguém que sonhou, né, ao longo da vida com esse amor romântico, que, na verdade, quem está casado descobre que o amor, assim como o amor, morar com pai e mãe, morar com irmão, vai ter sempre todas aqueles atritos e todas aquelas desilusões, né? Então, é Ele muito sobre um vivia sempre sonhador. pensando que ele passaria por um conto de fadas, Exatamente, né? O exatamente. E amor ele não consegue viver. romantizado, a história Exatamente, romantizada. Eu vou exatamente, encontrar meu príncipe encantado, minha princesa exatamente. encantada. Sim. E no final das contas, quando você vai para o mundo real, Uhum. dentro de quatro paredes, há muitas questões Sim, que quando sim, se namora ou se está lá fora são um pouco sim, diferentes. sim, Então a sim, coisa sim. muda um pouco. Já Muda. fiquei doido para ver essa série, já quero ver ela na tela. Maravilhoso, Já maravilhoso. fiquei aqui Bom. bastante instigado, estimulado a assistir essa série. E antes de entrar na nossa reta final, eu queria te perguntar um pouco sobre a questão de Machado de Assis, né, Uhum, que você tem esse grupo de estudos, e eu queria, né, que você falasse um pouco para instigar os nossos, quem estiver nos assistindo, né, pelo canal no uhum. YouTube, quem estiver nos ouvindo no podcast, a conhecer um pouco mais a obra, ou quem não conhece, a ler, por que ler, como é que é esse processo, Sim, falar sim. um pouquinho disso. E antes disso, para a gente fechar, Ah, esta questão da canção lógica, uhum. o pessoal da sua família, quando começou a se identificar nos personagens, na história, isso não criou uma celeuma aí para você que você teve que contornar, não? Eu não criou uma celeuma por dois motivos.
O primeiro é porque, por mais que os personagens, a maioria dos personagens, não todos, sejam baseados em pessoas da minha convivência e da minha família, esses personagens floresceram muito rápido por uma vida própria. Então, por mais que no início você, né, os meus amigos, quando leem, falam assim, nossa, eu tô rachando de rir com a personagem da sua mãe, né? Mas a personagem da mãe do Plínio, a Rosemarie, ela é uma personagem que, assim como os outros, eles vão criando vida própria. Então, chega um certo ponto da narrativa que eles não são mais o meu pai, minha mãe, as minhas irmãs e o meu marido, né? Não tem mais isso. Até porque na época eu não era casado ainda, o João, que é o marido do Plínio, ele é baseado nos meus ex-namorados, assim, né? Ele é meio que um caleidoscópio dos meus ex-namorados, assim. Então, só agora que eu tô casado e o meu casamento não, eles não conviveram, né? A história é de antes do meu casamento. Mas as pessoas não se entenderam isso, quem leu entendeu que os personagens criam uma vida própria, mas o livro não foi muito lido dentro da minha família, porque talvez pelo costume, assim, é um livro um pouco mais longo, e por ser um livro em formato de roteiro, talvez as pessoas não se sintam muito familiarizadas, então ele não foi um livro muito lido. Mas essa questão que você disse está acontecendo agora em Como Desenhar um Cubo de Necker, porque Como Desenhar um Cubo de Necker tem 3 contos autobiográficos em que eu me nomeio mesmo, e só eu que me nomeio. Os outros personagens que aparecem, que são pessoas que participaram dessas coisas que eu vivi, mas desde sempre eu deixo claro lá que aquilo é como eu me lembro, mas não é como foi necessariamente, é como eu me lembro. Não tô puxando a narrativa só para mim. Minha mãe estava lendo no dia do lançamento e minha irmã me falou no dia seguinte que minha mãe passou mal enquanto estava lendo, porque tem uma cena que mostra uma discussão dela, que eu presenciei dela com meu pai durante o processo de separação deles, que me marcou muito. E minha mãe falou assim, Laura, minha irmã, seu pai vai matar Bernardo quando ele lê isso. E depois eu e minha irmã pegamos o texto e falamos assim, gente, não tem nada. Ele sabe que ele disse isso, minha mãe sabe que disse isso, essa briga aconteceu, Porque mas minha mãe na se assustou. memória dela, que não necessariamente está escrito no livro, ela Sim, viu a cena. é, Mas a cena não está no livro, porque foi o que é, ela viu e é, tudo que aconteceu entre ela e ele. Não é. necessariamente o que você viu, né? Isso, mas Então, ela falou que ficou muito assustada porque ela não sabia que eu me lembrava disso. Eu perguntei, ela falou assim, mãe, você lembra disso? Eu lembro, mas eu não sabia que você tinha percebido. Para mim, vocês não estavam dando fé daquilo, assim, que é isso? A gente deu fé desde o início, assim. Então, agora que eu estou vendo mais em Como Desenhar um Cubo de Necker, que é um livro que tem esses 3 textos que são autobiográficos, que as pessoas estão perguntando, quem que é aquela pessoa? Quem que é aquela pessoa que faz isso? Quem que foi lá no hospital te visitar? Porque eu não nomeio as pessoas, assim, e não é uma história autobiográfica acusativa de forma alguma, né? Ela só conta realmente de maneira sensível como que a gente vive certas situações da vida, assim, sabe? É muito sobre mim mesmo, assim, sobre como eu recordo das coisas, assim, sabe? e sendo sobre Machado de Assis, nessa nossa reta final, Aham, eu queria que você contasse algumas, não é um compilado, sim, na verdade é um sim, resumido, porque obviamente dá para falar, né, horas e horas de Machado de sim, Assis, sim. mas para estimular, né, o nosso público em É. relação à obra de Machado de Assis. A obra de Machado de Assis, ela é uma obra que, durante a adolescência, eu passei por isso durante a minha adolescência, que foi a obrigatoriedade de ler na escola uma obra como Dom Casmurro, você tendo 15 anos de idade, e sem um estudo dirigido, né? Eu entendo a intenção do professor de, tipo assim, olha, vocês precisam ler os clássicos, e te mandam um Dom Casmurro, né? Mas eu acho que muitos professores, eles também, falta a eles recursos também de como explorar essa literatura densa, e acaba que o adolescente geralmente não tem isso, né? Então acaba que aquela experiência na adolescência vira um trauma, e foi um trauma para mim. Na faculdade, eu entrei, eu me matriculei numa matéria dos romances de Machado de Assis, e depois que eu li o primeiro, eu desisti. Eu só tinha lido Dom Casmurro na adolescência daquele jeito, e eu li o Ressurreição, que era o primeiro, e eu desisti. Só que com o tempo, né, eu, na faculdade, depois de sair da faculdade, eu falei assim, gente, é impossível, todo mundo fala bem de Machado de Assis, não é possível que eu não vou ler Machado de Assis, então eu sou um leitor de Machado de Assis tardio. E como eu já era professor de inglês, eu estava estudando literatura norte-americana, eu comecei a pegar alguns livros dele em inglês para eu ver como que era a linguagem.
E aí isso foi despertando. Olha como que às vezes a gente precisa do olhar do colonizador para a gente dar valor para as coisas que a gente tem. É uma coisa muito séria isso, né? Então, eu precisei dessa facilitação do colonizador para eu atentar para a preciosidade que era Machado de Assis. E aí eu peguei a obra dele e decidi ler em um ano. Eu falei assim, cara, eu vou ler todos os romances dele. Eu já lia muitos contos dele, pelos quais eu tinha me apaixonado, e li todos os romances dele em um ano. E aí me sugeriram, Bernardo, você fala de Machado de Assis hoje tão apaixonadamente, por que você não cria um grupo de leitura? E aí eu criei um grupo de leitura pela Academia de Ciências e Letras de Sabará, gratuito, aberto ao público, em que a gente lê, dentro de 2 meses, assim, uma obra do Machado. Então a gente começou por ressurreição, Presencialmente? presencialmente, porque a gente está indo para o 6º grupo de leitura agora, então, 6º ou 5º. Então começou no 2º semestre de 2023, isso, e aí foi um sucesso, assim, foi maravilhoso, a gente criou um vínculo com né, eu como mediador e os alunos, né, os participantes, e eu também como mediador vou aprendendo muito, né, eu faço o meu processo de pesquisa, de estudo e de preparação, mas aprendo muito, 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 é uma experiência maravilhosa. E acabou que foi virando uma febre, assim, a cada semestre entra gente nova, então a gente foi lendo as obras do Machado em ordem cronológica. Teve só uma novelinha dele que não é muito conhecida, chamada Casa Velha, que eu amo de paixão, e eu puxei ela da frente e coloquei ela no inicinho, porque eu falava assim, gente, vocês precisam ler essa história, que ela é curtinha e é deliciosa. Então eu puxei ela para ler junto com o 2º livro do Machado, e agora a gente está indo para a fase realista do Machado, né, que é essa segunda metade do trabalho do Machado, que começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um dos livros mais importantes da literatura nacional, e que demorou a me acessar, eu demorei a entender o quanto ele é maravilhoso, né, e a conhecer a obra do Machado. Então a gente está criando aqui em Sabará, e tem gente de Belo Horizonte que vem de Belo Horizonte para Sabará, para esse grupo de leitura. A gente faz toda quinta-feira, às 19 horas. A gente já mudou de lugar algumas vezes. Esse ano a gente vai ficar na Borracha Biblioteca, que é uma biblioteca comunitária maravilhosa aqui de Sabará. E a gente faz esse grupo de leitura toda quinta-feira, durante 2 meses. Então, vai começar agora em setembro e vai até o final de outubro. E aí os participantes leem um certo número de capítulos que eu defino para a próxima semana, e na próxima semana a gente debate isso nos nossos encontros. Então a gente está formando leitores machadianos, e de todas as idades, tem pré-adolescente até idosos, assim. Então, assim, é uma pluralidade, uma diversidade, uma riqueza de troca e de concordâncias e discordâncias. Então, assim, é um dos melhores momentos da minha semana, quando está rolando Machado de Assis, é um dos melhores momentos da minha semana. E virou um dos carros-chefes da Academia de Ciências e Letras de Sabará, graças a Deus. A história do Bernardo Lopes, lá de Sabará, um escritor que não tinha o processo da leitura muito cedo no caminho dele, né, na carreira dele, no início, na infância, e que foi descobrir esse leitor muito mais tarde, depois de lançar seu primeiro romance, inclusive se permitiu não ler os clássicos, não conhecer escritores tão importantes brasileiros como Machado de Assis, porque na verdade não estava pronto, e talvez você também não esteja pronto, ou não estava pronto, para alguns escritores, né, brasileiros ou internacionais. Não tem problema, às vezes é falta de um mediador. Olha o quão importante é um clube de leitura. No caso deles, um grupo específico, né, um clube específico para Machado de Assis, mas pode ser um clube para livros diversos, ou você gosta de terror, suspense, né? A gente viu aí pela última Bienal do Rio, com tantos livros na área de suspense, com escritores dessa área que foram os mais vendidos aí nessa última Bienal, o que mostra que tem muita gente lendo, e o que é importante, não importa o que você gosta de ler, romance, né, as novelas, como ele comentou aí, os romances mais curtos, os mais compridos, tem gente que fala que os livros são grandes. Ok, começa por um livro menor, descubra o tema que te interessa, como ele, né, quando começou a ler os livros com Harry Potter, né, ele foi para a fantasia, e não necessariamente hoje ele está na fantasia, né, ele já abriu todas as possibilidades dele. E aí o que eu pergunto para você é, e agora? E agora? O que você vai fazer? Vamos ler mais, vamos ler alguma coisa, deixa o livro entrar na sua vida, vai numa biblioteca, pede para alguém te indicar um livro. Você tem alguma
algum projeto perto da sua casa, que tem livros, pessoas que gostam de ler, conversa um pouco com essas pessoas, porque você vai conseguir, com certeza, descobrir qual a sua melhor forma, a sua vibe para ler. Assim como você descobre a música escutando músicos, né, bandas, grupos, o que você gosta, a mesma coisa na área de livros, e livros é simplesmente incrível para melhorar nossa interpretação, nos ajudar a enxergar o mundo de formas muito diferentes, o que nos dá também uma independência muito boa, né? Você começa a ter possibilidades de perceber o que acontece no seu entorno e ter o seu próprio senso crítico. E aí fica o convite. E agora, o que você vai fazer com tudo isso?